Tá bom. Bom, hoje é tranquilo, tá? Hoje bom, vamos ver como é que anda a aula, né? Mas a princípio é bem tranquila a aula, né? Boa tarde aí a todos. Então, a gente começa o que chama de nível básico, né? Passagem do básico para o intermediário, que alguns comandos a mais, mas na verdade um uso já mais programático das sprites, né? Tá bom? Que é o básico de 2D, né? Então vamos lá. Então, aqui estão as funções que a gente vai, né? Os tópicos da aula, né? Então, vamos falar um pouquinho dos warnings, dos erros, vamos falar um pouquinho da classe MonoBehavior, né? Falaremos com mais detalhe o tipo, modificador, né? Em static. Depois usaremos essa função find, tá? Que está associada aos game objects, né? Depois a entrada on, mouse down. Veremos um algoritmo embaralhador, concretamente para a gente embaralhar as cartas, né? Uma pequena introdução das sprites. Veremos o tipo substring, a palavra-chave substring. E depois temos uma visão geral sobre áudio no Unity, tá bom? Bom, então, primeiro warnings e erros, né? Então, a gente tem que buscar, na verdade, a gente tem que eliminar todos os erros, senão o programa não vai rodar, tá? Então, por quê? Porque ele interrompe, porque o erro a gente chama que é uma coisa fatal, né? Ela ou vai derrubar o sistema, ou vai derrubar o programa que está na jogada, né? Tá? Então, para garantir a integridade do subsistema que está se fazendo, ou até do sistema todo, né? Tá bom? Então, muitas vezes são typos, né? Tá? Porque existia uma corrente anteriormente que falava que a sintaxe não era importante. Tudo bem, né? Mas quando é programadores é importante. Para não programadores até que não é tão importante, mas para programadores é importante, né? A gente está falando para programadores, né? Tá bom? Então, em geral, são erros de digitação, typos, né? Ou mistura de dados, né? Então, você vai usando dados abstratos, vai misturando eles, então dá um erro de casting, né? Então, dado que é de um tipo, tentar ser colocado ou ser convertido para outro tipo que às vezes não suporta essa compatibilidade, né? Tá bom? O que são warnings? Warnings são advertências, né? Então, na verdade, é um cuidado, né? Pode dar um problema, né? Ele não está dando um erro, ele não vai dar um break no sistema, ele não vai dar um crash no seu programa ou no sistema, né? Tá? Então, o compilador continua. E o Unity absorve muitos desses erros, tá? Desse tipo de warnings, que às vezes até parece meio estranho. Né? Puxa, você está chamando um objeto que não existe. Então ele fala lá, né? Contador nulo, essas coisas, mas ele vai tocando, né? Por quê? Né? Principalmente o Unity tem essa questão de a gente ter a GPU rodando. Então, como a GPU, né? Então, num conceito básico, então você tem a relação com a GPU tem que ser mais assim suave, né? Porque a GPU, a gente fala isso, mas na verdade são muitas CPUs, né? Então, tem a central, né? A CPU do console ou do nosso computador, né? Tá? Que tem muitos núcleos, mas ela é uma CPU. E a GPU, na verdade, são muitos processadores, muitos. Então, se você, para cada coisinha que você vê problema, você para o processo, complica, né? Complica o relacionamento do ambiente, né? CPU, GPU, tá? Então, a GPU, a gente tem que tratar com mais suavidade, eu diria, né? Então, o sistema GPU, ele prevê que alguns objetos, né? Ou algumas coisas, os elementos de processamento, né? Códigos ou instâncias, né? Instâncias sendo processadas, elas possam causar algum problema ou então alguma anomalia, né? Mas a GPU, o sistema operacional da GPU está meio lidando com isso, né? Tá? Pela própria natureza de ser muitas, né? Tá bom? Ok.
Então, os warnings, num jogo, tem muito essa função aí de deixar a coisa rodar, né? Principalmente coisas gráficas, né? Ou coisas que rodam na CPU, para não travar a execução do subsistema que depois faz parte do sistema como um todo, né? Tá bom? Por exemplo, declaração de alguma variável que não é utilizada, ou algum objeto instanciado que está na máquina, mas está perdido, né? Paciência, né? É o programador que tem que matá-lo. Aí, boas práticas de programação para descobrir os objetos que estão soltos e que estão se matar eles, né? Os processos, antigamente os processos, né? Tá bom? Ok. Então, se a gente vem aqui num script básico, né? Que a gente faz a herança de monobehavior, né? Então, se a gente clica o botão direito e inspeciona a definição, né? Então, aí a gente verifica, né, no editor as coisas que a gente está herdando, né? Do monobehavior, é um monte de coisa. Ou seja, basicamente, né? Se a gente... acho que na primeira aula, eu mostrei lá um slide que tem lá todas as aplicações, os loops, né, que estão sendo rodados, ou, na verdade, os métodos que estão rodando no loop infinito do Unity, né, e a sequência e a hierarquia deles. E aqui, então, tem vários desses possíveis submétodos que você pode ir chamando, né? Então, tudo isso daí está a máquina Unity, a Engine, né? A Engine fornece para a gente. Tudo isso a gente herda quando a gente faz essa básica herança, né? E herda, né? Tudo que... Cadê meu mouse? E herda... Aqui. Eu vim para cá e só não dá certo. Estou sumindo. Paciência. Bom, então... É isso, né? Nada mais do que isso. Agora outro. Então, vamos lá. Uma classe que foi escrita para que todos os programadores do Unity usem, e a idade quando a gente escreve using Unity Engine. Possui todos os membros públicos, tá certo? Todas as interfaces, né, certo? Que a Engine fornece, e ela é linkada via uma DLL, certo? Bom, então, o que é uma palavra-chave static que traz para a gente, né? Então, ela fixa as instâncias, ela, no fundo, ela aproxima tudo, né? Na static, na região de memória que a gente está alocando, ela vai estar tudo próxima, tá? Que todas isso daí, né, é uma coisa importante para tempo real, né? Para organizar a memória. Senão, você vai ter uma memória muito fragmentada, e não que o computador não possa achar, mas ele fica fragmentado e perde otimização. E, eventualmente, né, se é coisas de embedded, ou seja, vai ser exportado para outro lugar, ou até importado de outro lugar, depende da sua referência, né? Isso traz prejuízo operacional, tá bom? Então, o static junta todas as variáveis numa região próxima de memória, né? Permite que todas as instâncias de uma classe compartilhem uma variável ou função, né? Também isso, né? Função estática não precisa ser novamente instanciada para... Ah, perdão, aí eu já estou outra bobeira, né? Que é... Desculpa, confundi dois conceitos. Que estática, na verdade, o próprio nome diz estático, né? Então não tem referência de memória virtual, né? Ela é estática, tá? Ela digamos, estática é quase uma coisa física, tá bom? Por exemplo, dentro de input existe a função static get key, uma função, né, que está muito relacionada com a a interface básica do sistema, concretamente entradas, né? Então, a declaração é static, depois public e por fim, por exemplo, bool, no caso do get key, né? Então, por quê? Primeiro diz que é static, quer dizer, ela está fixa na memória, public ela é na interface e bool ela vai retornar um booleano dizendo tem tecla ou não tecla apertada, né? Certo? Quando o bool aparecer, deve ser o tipo de retorno da função, certo? Então, se ela aparecer em primeiro lugar, a função devolve uma variável do tipo bool, né? Tá? Variáveis static, tá? Vamos lá. Palavra-chave static na variável indica que essa função variável será global na classe que foi declarada. Por que global?
Porque global você deve estar no mais aberto da classe, mas na chave mais identada à esquerda, né? Tá? Por quê? Porque toda classe vai ver ela, né? Certo? Declarando a variável static significa que não se precisa instanciar essa variável na classe em que ela estiver. Na verdade, quando você coloca static, ela já está alocada na memória, então não faz sentido instanciar o modelo da classe genérico receber lugar na memória. Como a static já aloca posição na memória, não faz sentido, né? Tá? É a mesma coisa, ou na verdade é anterior. Static é uma herança de C, tá? Static em C significa que você até podia, antigamente, né? Processadores mais antigos, você tinha uma região da memória mapeada dos processadores que ela era das variáveis estáticas, tá? Então, variáveis que são únicas para cada instância de uma classe são chamadas de variáveis instanciadas. Tá? Isso é o normal de OOP, né? Todas as instâncias da classe compartilham o valor da variável estática ao invés de seus valores instanciados. Exato. Então, na verdade, o PO fala disso, né? Quando você tem uma única instância, né, você chama naquele lugar. A variável static, como eu falei, é uma herança do C, né? Tá? Então, resolve a mesma coisa, né? Como se fosse uma única instância, mas na verdade não é que é como se fosse, é mesmo uma única instância. Só tem uma variável, tá? Static, a variável é aquilo e acabou, né? Tá? Não tem abstração, diria. Importante quando são criados objetos em dadas classes e estes precisam interagir com outros de forma adequada. Por exemplo, o contador de zumbis. Então, acho que tinha um exemplo de código que eu acabei perdendo aqui, mas em outros jogos aí, né? Então, número de zumbis, por exemplo, em geral você coloca static. Por quê? Todos os lugares do seu código que você vai, suas fases, né? Você precisa saber quantos dos zumbis estão na cena, para você, digamos assim, dizer que ganhou, matou naquela região, né? Tá? Perfeito. Uma aplicação, né? Funções estáticas. Então, a gente viu o gerador estático, a gente viu a variável estática e agora vamos ver uma função estática. Tá? O método estático aqui seria melhor colocar método, né? Na nomenclatura C Sharp, né, atual, 2017 mais, né? Então a gente chama, a recomendação chama tudo de método, tá? Atua nas variáveis estáticas da classe a qual pertencem e só com as variáveis estáticas da classe. Perfeito. Então, uma função estática, né? Então, quando você, se você declarar um método estático, só vai poder ser acessado dentro daquela classe lá, ou seja, dentro daquele arquivo, tá? Tudo bem? Então, a não ser que seja partial, um arquivo, uma classe partial, né? Ele pode ser fragmentado, mas no fundo, um arquivo partial é um arquivo só, tá? É só pedaços de arquivos colocados em lugares diferentes. Então, o método static, ele só é acessível dentro daquele mesmo daquela mesma classe, tá? Se desejarmos que outras classes acessem essas variáveis estáticas, deve ser por funções estáticas declaradas como público. Olha só, então, o acesso, tá, de outras classes a variáveis estáticas tem que ser por static public. Tá? Então, você tem que... É um tipo específico de interface. Né? Então, normalmente, ou seja, para que é isso, pessoal? É uma proteção, né? Na verdade, é uma proteção de memória, de novo, é para coisas preferencialmente embedded, né? Mas, por exemplo, programar num console, programar no celular, né? Programar num dispositivo qualquer, num game, né? Num, sei lá, GameCube, sei lá, um consolezinho qualquer, né? Um tablet, estava fugindo da palavra, num tablet, por causa da limitação de memória, uma técnica boa, perdão, é usar variáveis estáticas, porque no fundo elas economizam a memória, elas evitam réplicas, tá? Bom, só que para acessar métodos estáticos tem que declarar interface estática e pública. A gente talvez tenha usado aí, mas eu não estou lembrado bem do código do exemplo, né? Mas acho que não, porque o código do exemplo era mais genérico, né? Do jogo 2. Vamos lá. Por que tem esse negócio aqui? Fiz um bug aqui no slide. Então, ao mouse down,
é uma função, né? É um método chamado para quando o usuário clica no mouse sobre um collider. Sim, é um tipo de interface usuário, né, com usuário, que é feito para ser buscado pelo mouse. É o nosso caso aqui do jogo de cartas, né? Então, você vai mostrar as cartas para o usuário, e quando ele clicar na carta, né, por exemplo, em geral ela está virada, né? Aí você vai clicar e vai flipar a carta, né? Tá? Só que aí você vai colocar um collider na carta para ele reagir a essa função, né? Esse método aí. Um evento, vai criar um evento, né? Esse clique do mouse é um evento, para todos os scripts do GameObject com collider ou GUI, né? Um elemento GUI. Script do objeto Py, no caso aí, acho que se não me engano, a gente usa um GUI, né? Tá? Event System, né? Os scripts do objeto Py ou do objeto filho não recebem esse evento. Não estou lembrado bem. Isso é traduzido do manual, então, às vezes, as coisas do manual, elas são, lógico, são do manual, mas tem muitos detalhes que a gente não está usando, né? Então, se não me engano, eu não estou usando esse negócio aí, tá? Vamos lá. Então, esse aí é um trechinho do código que a gente sugere aí no laboratório, né? Private, tá? Private significa... Private, é necessário declarar private? Se você não declara private, ele é private. Então, se você quer que ele seja uma interface, você coloca public. Se você não declarar, ele, por definição, ele é private. Porém, para o código ficar mais bonitinho, você bota private aí, tá? Como é aula, né? Private ball, tá? É o revelado. Então, você um flag, um indicador dizendo... Normalmente, pessoal, eu no curso faço assim, inclusive nos laboratórios, né, nos vídeos e tal. Eu documento as variáveis e as interfaces, isso aqui no caso é uma variável só, né? E as interfaces são os publics. E aí vocês vão documentando os métodos, né? Porque, digamos assim, as definições básicas que saem da aula, eu documento primeiro para mim, mas depois para vocês, certo? Isso é uma prática muito boa, pessoal. Uma boa prática muito boa. Se você vai documentando primeiro para você vai organizando o seu código e vai organizando os nomes das variáveis que você está usando. E depois, quando você vai documentar para os outros, inclusive você pode até querer, às vezes, mudar as palavras, os nomes das variáveis, porque não está muito claro, né? O jeito que você está pensando e o jeito com que você quer falar, né? Tá? Isso é muito comum, né? Só programadores muito experientes, ou, na verdade, gente que já fez outra vez aquilo, né? Que já da primeira vez acerta. Em geral, você faz uma vez o código e aí tem que renomear as variáveis, porque na hora que você estava fazendo, para você faz sentido. E até, digamos assim, no geral faz sentido. Mas quando você vai documentar para deixar para outra pessoa ver, não faz muito sentido ou cria conflito, né? Então, é uma prática muito boa, por isso, documentar para ver o que você tinha pensado, para na hora de renomear, continuar com sentido e melhorar a clareza para outros, né? Tá bom? Bom, então, a gente está chamando a função onMouseDown, né? O método onMouseDown, e, então, clicado, ele entra aqui, né? Então, vamos lá. Print. Vou pressionar um tile, né? Em sprites, seria uma lojotinha, né? Um espaço em branco, que pode ser, no caso aí, uma carta, né? Pode ser uma lojotinha mesmo, né? Quando você tem um joguinho de caminhar e tal, ou plataforma, né? Mas um obstáculozinho. Mas nas sprites, né? Unity, inclusive, né? Tem o editor tem um editor de tiles, né? Que você pode ir manejando e picotando, né? Eu não estou lembrado, mas acho que no game de RPG, a gente picota tiles, né? Ou sprites, que pode... A gente, acho que herda tiles, que a gente picota, graminha, tijolinho e tal, aqui não, aqui a gente pega a carta já pronta, mas poderia montar cartas com tiles diferentes, né? Certo?
para pontuação, energia, poder, né, etc. Né? Tá bom? Aliás, esse é o segundo jogo. Ele é um jogo simples também, porém, eu vou pedir que as pessoas, que os grupos façam um jogo de cartas, tá? Um box de cartas. Que seria a complicação do jogo, ou a sofisticação é essa, né? Porque no ano passado, primeiro semestre, nem no ano passado, alguém perguntou, professor, pode fazer no jogo final um jogo de cartas? Poder pode, mas tem que ser um jogo de cartas de vocês. Então, eu já estou com um exercício aqui, né? Que vocês comecem a fazer, se vocês tomarem gosto, tá? Podem querer até fazer o jogo final como um jogo de cartas. Mas tem que fazer as cartas, tem que fazer o box de vocês, tá? Vamos lá. Então, se, né, se essa bola aqui tá verdadeira, né? Então, ela foi revelada, eu vou esconder, eu vou flipar. Então, se ela é verdadeira, ela foi revelada, então eu tenho que esconder. Se não é verdadeira, ela estava virada e eu vou revelar, tá? Então, essas duas subfunções aqui, né? Tá? Dois métodos que eu vou chamar, aliás, né? Para flipar as cartas, né? Então, perdão, esse um mouse down foi a gente que criou. Eu estava na cabeça que era uma função do Unity, um método, mas não é não, a gente que criou, tá? Vamos lá. Então, public static game object find. Esta é a função que esse método do Unity que a gente está chamando, né? Find, né? Então, find dá um nome, né? Name. Procura um game object, né? Então, find, né? Com o que seja uma string, né? Que tem esse nome aí, sei lá, baralho, as, né? Reis, né? Certo? Aquele nome lá. E retornam. Esta função retorna apenas game object ativos, porque você, no inspector ou no código, você pode fazer enable, disable. Então, você pode... o que é um game object ativo? Primeiro, ele aparece na tela, né? E depois ele pode ser detectado por código, por exemplo, no find, né? Então, você pode ter vários... Por exemplo, né? Às vezes você... um inimigo, você mata ele, né? Mas não é que mata. Você mata, mas ele vai reviver. Então, mais do que você destruir ele, que aí você tem que acabar a memória, zerar a memória, depois subir de novo na instância seguinte, se você faz disable, ele está lá. Tá, digamos assim, oculto na memória. Você dá enable, ele já está lá, ele só está um flagzinho dizendo que ele não estava habilitado, ele estava inativo. Então, para tempo de execução é muito mais rápido e, na verdade, não dá overhead no sistema, né? Toda vez, os jogos online, a gente não vai trabalhar com isso nesse curso, porque é um curso básico intermediário, né? Mas, aliás, nem no avançado, nem no outro dá tempo, né? Em geral, a gente não dá tempo, mas tudo bem. Então, mas quando é jogos online, esse negócio de subir e descer na máquina dá problema, né? 1, 2, 3, 4 objetos, não, mas dezenas de objetos já começa a dar problema. Dá overhead de comunicação e de tudo aí, né? De sistema. Então, enable, disable é o jeito dos objetos sumirem e viverem na máquina sem necessidade de alocação de memória overhead, né? De alocação de memória. Então, ele só vai encontrar o game objects ativos, enabled, né? Então, se nenhum game object com name for encontrado, logicamente a função vai retornar um null, né? Se o name tiver um barra, né, é um caminho, né, certo? Então, ele vai buscar alguma coisa, né? Por exemplo, uma carta, né? Uma carta que precisa ser carregada, né? Então, um subconjunto, um outro box que precisa ser carregado, né? Então, vai lá e chama um outro box, né? Tá bom? No caso do mouse down, assim, muda é uma outra eu não lembro se era uma adaptação ou era anterior, mas paciência. Então, você pressionou, né, uma carta aí, né, num espaço de carta, né? E aí procura o Game Manager, que é o nome dele, né? Aí você pega o componente Manage Cartas, né? E carta selecionada, né? E o Game Object específico que foi passado, tá? Então, lógico, isso aqui é esta
esse método carta selecionada também está no script do laboratório, tá? Aqui eu só estou comentando do onMonstral, que é a nossa funçãozinha, né? Que a gente gerou agora, né? Tá? Então, ficará mais claro no laboratório, né? Programação em, bom, componentes ou PO mais abstrata, né? Então, a gente não precisa ficar muito grilado de entender todo o código de uma vez. Tem que entender a coisa geral, né? E a gente chama de descascar o cachorro. Então, você vai pegando as coisas, pega a casca maior, tal. Então, se a casca maior não, né, ficou mal entendida, você para lá. Mas não precisa estar no fundo, né? Tá? É uma técnica, né? Por quê? Por causa da abstração, né? Na verdade, por causa do encapsulamento. A gente não precisa entender todos os componentes que estão dentro, a gente precisa entender só o que está por fora. Tá? E procurar manejar bem, ou na verdade, supor bem o que está lá dentro, né? Ou pelo menos supor de modo a não causar erro, né? Warning, tudo bem, erro é que não pode causar, certo? Como eu comecei a aula, né? Então, o que é mais Sprite, né, pessoal? Sprite, de fato, tem uma coisa aqui que está me interrompendo, mas tudo bem, não. Representa um objeto sprite para uso no gameplay 2D. Então, sprite é um objeto, né? Tá? Mas então, sprite, na verdade, é uma imagem, né? Tá? Só qual é a diferença básica de uma imagem para uma sprite, né? Uma imagem, ela não... Uma imagem, ela, por exemplo, pode ser uma textura, certo? Ela pode estar, assim, fazendo parte, né, diríamos assim. O sprite já é alguma coisa que a gente tem alguma função, né? Tem alguma função. Tem essa diferença básica, né? Por isso que o sprite a gente pode retalhar ele, faz tiles deles, né? E vai usando pedacinhos dele. Então, o sprite, ele é subparte de outra coisa que depois a gente pode trabalhar mais ou pode ficar ali, né? Mas ele é uma coisa utilizável, né? Tá? O sprite estaria na abstração como já um elemento que depois vai ter um dot, né? Um pontinho que eu quero acessar aquele negócio lá, tá? Basicamente é isso, né? Então, seria quase uma unidade de programação, mas no sentido gráfico, né? Vamos lá ao segundo parágrafo. Sprites são objetos gráficos 2D usados para caracteres, por exemplo, né? Quero fazer um caractere. Propriedades, projéteis. Propriedades é vestimenta, né? Itens, né? Capacete, lança, né? Projéteis, né? Projétil é bala, né? E outros elementos do gameplay. Então, itens ou coisas, armadura, né? Que o player, os NPCs vão usar, né? Os gráficos são obtidos por imagens, bitmap, texture 2D. Basicamente, tudo que vem de fora é uma texture, né? Tá? Um image, que é uma texture 2D. A diferença é que as 3D, quando você coloca num objeto, uma esfera, ela tem deformação, tá? Deformação. Então, ela pode tanto ajusta de tamanho quanto profundidade, né? A textura 2D não, é chapada, né? A classe Sprite, primariamente, basicamente é o seguinte, pessoal, tudo é chapado numa imagem, né? Mas é como se fosse um molde de roupa, né? Tá? Quando é a diferença do 3D para o 2D, é que o molde de roupa você tem que cortar para que ele vai envergar, né? Tá? Ele vai dobrar e vai ficar no fundo, por exemplo, né? Tá? Molde de roupa. Né? A roupa de costume de usar, né? A classe Sprite, primariamente, identifica a parte da imagem que deve ser usada por uma Sprite específica. Não é uma definição. A classe é uma abstração do Sprite, da Sprite imagem. Tá? Essa informação pode ser usada para uma... Não, essa informação pode ser usada pelo Sprite Renderer, certo? Então, o Sprite Renderer é o renderizador. Tá? Quando fala Sprite Renderer, é que vai para a GPU, né? Tá? Ah, professor, mas a GPU não é só para 3D? Não, a GPU é para tudo que vai aparecer na tela gráfica. Tudo, né? Então, o Sprite Renderer é o renderizador 2D ou, na verdade, a interface, né? De renderização 2D. Basicamente é isso. Vamos lá. E o 2D e o 3D, na verdade, a única diferença é a perspectiva, é a visão de mundo, tá? Tudo é 2D, né? Porque o computador é 2D, né? Tá? Então, aqui está o Sprite Renderer, né? Então, vamos só ver o geral aqui desse componente, né?
Tem Sprite, Color, Flip, Material, Draw Mode, Sorting Layer, Ordering Layer, Mask Iteration, Sprite, Sort Point. Vamos lá, né? Então, Sprite define qual a textura, certo? Como eu falei, né? A textura 2D que será utilizada. Color, então os vértices. Porque a Sprite, ela já vem desenhada, né? Como se fosse a bordinha da tabela, tá? A bordinha da tabela, né? Que é o color daqui, tá só a borda dela, né? Tá? Flips, flip né? Virar, né? Tá? Vira. Então, flip é a textura do sprite do eixo adicionado, sem flipar. Aqui tem que olhar direito, mas porque a sprite tem, né? Ela pode ficar assim, certo? Tudo bem? Como ela é 2D, mas ela pode, né? Tem várias posições 2D possíveis, certo? Não? Tudo bem? Isso é o flip aqui que a gente está falando, né? São XY, YZ, ZX, etc. Né? Por aí, né? E coordenada de mundo, coordenada de objetos, tem um monte de coisa que você pode fazer. Né? Material. Define material usado para renderizar a textura sprite. Material, como eu tinha falado, a diferença do, por exemplo, rugoso, né? Liso, opaco. Então, no fundo, como a luz vai bater nele, a luz é a iluminação, né? Tá? Então, a mesma imagem, ela pode ir numa superfície metálica e pode ser semi-transparente, porque aí não é a textura, né? A imagem que define se ele é semi-transparente ou não, e sim o material, né? E aí você tem que é como se você colocasse um decalque no vidro do carro, né? Tá? O vidro do carro é transparente, o decalque vai lá, alguma luz vai passar, certo? A não ser que seja um filme, né? Mas, se não me engano, até isso a textura consegue, até o material consegue alterar a textura nesse ponto aí. Porque é uma composição. É uma coisa que tem, logicamente, tem que ser definida junto com a NVIDIA ou a placa gráfica, né? Mas, se não me engano, dá para fazer. Mesmo se fosse uma cor tudo escura, sólida, né? O material pode deixar ele translúcido, né? Acho que sim, posso estar enganado. Então, mais detalhes, é curso de computação gráfica, né? Então, Draw Mode. Define como a sprite escala quando as dimensões mudam. Sim, como, né, tem o transformer, né, que tem o position e tem o scale, né, certo? Então, o Draw Mode. Sorting Layer. Controla a sua prioridade. Então, então, são duas coisas. Sorting Layer, vamos ler o Ordering Layer primeiro. Define a prioridade de renderizar numa sorting layer. Números menores são renderizados. Então, por exemplo, aqui, né? Ó, celular, né? E minha mão. Então, na câmera de vocês, minha mão está primeiro. Se eu colocar, né? Então, eu colocar 0, 1, celular, e minha cabeça, não, ó. Mão 0, celular 1, cabeça 2, tá? Logicamente, se eu colocar cabeça 0, né? Celular, mão 1 e cabeça 2, professor, sumiu o celular. Como é que sumiu? Ele está aqui. Mas a ordem layer a sort layer era né, o 0, 1, 2, né? E ordem layer exatamente, você entendeu, né? Então, essa coisa que o mais perto da câmera é o número menor. Quanto mais longe da câmera, é o número maior, tá? Mask Iteration. Sete como o sprite se define, né? Como o sprite interage com o sprite mask. Sprite mask é um detalhe aí, né? Eu não estou bem lembrado, mas você pode, né? Por exemplo, é que eu não estou lembrado como é que é em 2D, né? Mas, por exemplo, você não tinha os comics que você antigos, né? Na verdade, comics não, desenhos antigos, cartoons antigos. Então, a imagem era igual e a boca, né? Só trocava aqui, né? Certo? Não? Então, tem alguns jogos que são assim. Então, em 3D. Mas eu acho que 2D deve ser também. Então, você escolhe uma parte da imagem que ela vai ficar fixa e coloca uma máscara aqui, né? E a máscara vai definindo as coisas, por exemplo, andar, né? Certo? Ou mexer a boca, tá? Não estou muito bem certo se é isso, mas no 3D é assim, tá? Professor, pode perguntar uma coisa? Sim. Quando fala sorting layer, é aquelas layers que a gente consegue configurar na janela do Unity, né?
E Tudo isso aqui tem a ver com a definição do Unity, né? aí o que eu queria saber é o seguinte, se eu tenho alguns objetos que estão numa layer, só que esse objeto é do tipo, é ali no universo 3D do jogo. Aí eu tenho uma outra layer que eu estou colocando objetos no canvas. Eu consigo alternar qual que vai aparecer na frente desse jeito, trocando. Então, a princípio dá problema. Em geral, o sorting layer, né, é mais para quando você, concretamente assim, ó, você tem um inimigo, né, que então, inimigo e player, eles são da mesma sorting layer, porque eles vão interagir nos colliders, tá? Então, não faz sentido, por exemplo, né, o inimigo ser barrado por um pássaro, entendeu? Então, quando ele está caminhando, a camada dele, a layer dele, do pássaro, é cenário, né? Tá? Então, o inimigo não está interagindo com o pássaro. Agora, collider. Agora, quando então, isso aqui são coisas de programação, não é tanto. Eu expliquei como visualização, que é o mais fácil de entender, mas, na verdade, ele é um atributo de programação, tá? Então, para quê? Para, por exemplo, o player e o inimigo, quando vai interagir, né? Collider, é, logicamente, se tiver uma árvore, eles têm que interagir. Mas um passarinho não faz sentido, entende? Não, um passarinho, sei lá, alguma outra coisa, não faz sentido da colisão entre inimigo e player com NPCs de cenário, né? Tá bom? Então, mudança de visualização é design, tá? Quem que perguntou? Foi eu, o Fernando. Ô, Fernando, então, mudança de visualização é design, é cenário. Então, isso daí é que quando você faz a hierarquia do seu game, você tem que, lembra da hierarquia? Você vai colocando aquelas coisas lá, né? Então, é naquela ordem que vai aparecendo, tá? Então, então essa questão do que está em cima e na frente, né? Aí atrás, é meio como se fosse PowerPoint também, quando você vai escrevendo, ou no mesmo Paint, qualquer software de GIMP, né? Que a gente vai falar um pouquinho também, de imagem, a camada, né, é só no design. No tempo real não dá para mudar, não, tá? A princípio, não. Né? Tá bom? Você pode Tá bom, fazer habilitando e desabilitando no código e botando ele em outra layer. Mas aí você faz disable e chama, instancia ele em outra layer, tá? É meio assim, tá? É meio complicado o negócio. Tá bom? Não é direto, eu diria. Né? tá bom, obrigado. Nada. Sprite Sort Point. Escolhe de Sprite Center ou pivô. Sim, então aqui é o problema porque em 2D, né? Em 2D, tem lá, você tem um player, né? Então, vamos fazer assim, tá? O player, né? Então, se o player é um humanoide, não faz muita diferença, né? Se você está no centro geométrico dele, né? Mais ou menos. Se ele for muito com a Elite, né? Então tem lá o cabelo dela, tem as mãos, logicamente, né? Mas sei lá, se o seu player é muito cheio de coisa, baioneta, sei lá, né? Tudo bem que são todos 3D, mas imagine uma versão 2D, né? 2D, né? Então pode ser que de fato um ponto de pivotagem, um ponto que ele está rodando, né? Eu diria, no cenário, é diferente do centro dele. Então, é essa coisa aí. Então você escolhe entre porque tem que calcular a distância da câmera, né? Então, para alguns momentos, pode ser que faça diferença, né? O ponto que ele está girando, ancorando para girar, né? Pivô ponto, ou o centro dele, tá? Tudo bem? Então, é aí que você muda se você quer centro do sprite geométrico ou um ponto de pivotagem, de ancoragem do giro que ele vai ter, tá? É uma questão de programação. Na verdade, todas as coisas de animação, mesmo em 2D, você tem que testar e ver como é que ficou. Nossa, ficou meio, parece um marionete, né? Então, se parece marionete, acho que tem que mudar, né? Então, você vai ajustando, né? Então, esse aqui é um exemplo de ajuste possível, né? Mudança entre o centro geométrico do sprite e o ponto de pivotagem dele, por causa, no caso de uma rotação. Né? Tá? Aqui a gente já entramos no
no Manage Cards, né? Como eu tinha falado, né? Esse script, né? Que era no, acho que é on mouse down, ele buscava, né? Get component, ele pegava esse script, né? Tá? Então ele pegava concretamente esse método dentro do, que é o método public, né? Dentro do Manage Cards, né? Que é o carta selecionada. Esse carta selecionada, né? Lembra que tinha só revela carta? Agora não, ele pega a carta selecionada e dentro do carta selecionada revela carta, né? Tá? Então, vamos lá. Tem comentário? Não tem comentários, então vou voltar. Ah, não. Sabe por que eu não ponho comentários? De propósito. Porque como eu peço que vocês comentem essas coisas, né? Qual que é a teoria desse negócio aqui? Deixa eu explicar para vocês. Se eu comento aqui, não é que está errado. Me parece que eu devo comentar direito, né? Porém, é o jeito como eu estou entendendo. O curso não é para mim, o curso é para vocês, né? Entende? Então, se você não comenta com as suas palavras, não é que você não está entendendo, mas você não consegue dizer que está entendendo. Dá para não sei se estou sendo claro. Comentar é uma atribuição do programador para que ele explique para o outro, para que outro consiga entender o que ele está... Uma comunicação. Outro consiga entender o que ele está fazendo. Não é? Não significa que ele não está entendendo, mas significa que ele, eventualmente, tem dificuldade de comunicação com o outro. Não é? Tá bom? Então, o curso tem essa função de ajudar vocês a melhorarem na comunicação que vocês têm com... Logicamente, por causa disso, vocês estão programando em cima do Unity, um game, etc., né? Mas essa é a ideia de vocês aprimorarem essa habilidade, esse skill de comunicar-se, né? Comunicar para os outros, tá? E por isso que eu peço que vocês comentem, e eu nunca comento os métodos, porque a gente está ajudando vocês a crescer nessa habilidade, tá? Ok, então, inicialmente tinha direto a revela carta, e aqui a gente encapsulou ele dentro de outro método, né? Que direto não, que só vai referenciar... Imaginando que eu tenha no poker, né? 6 cartas, né? Tá? 6 cartas ocultas. E eu cliquei na segunda carta. Então, é só na segunda carta que vai revelar. Então, essa é a ideia, né? Tá? Então, só no que eu estou clicando, é um mouse down, e só esse que vai revelar, tá? Eu juntei duas abstrações aí, certo? Então, no mouse down, né, certo? Que eu estou chamando antes, e ele veio para cá e está procurando, né, dentro da carta do tile, né, certo? A carta revela a carta que vai flipar, né? A carta virada vai para o lado certo dela, né? Então, a carta, né? Eu chamo ele e carta pega o componente que está lá, né? Naquela posição e revela ela, certo? Vamos lá. Outro método tile, né? Então, eu tenho esse ball falso, então ele entra como falso, né? Tá? Sprite, carta original, sprite, carta traseira, carta da frente, né? Aí eu tenho a função, o método esconde carta e a função revela carta. São essas duas aqui, certo? Então, uma eu estou usando aqui. Então, revela carta está aqui. Eu vou pegar o sprite render, né? O componente, como eu mostrei anteriormente, né? Que foi adicionada, lógico. O Unity também pode adicionar, mas a princípio, deve adicionar antes, né? Componente sprite render, pega a sprite, lembra daquela propriedade, né? Sprite, da sprite render, e coloco ele como carta original, que deve ser uma coisa que eu busquei antes, né? E a carta revelada, o ball, é true. Ao contrário, a esconde carta, eu pego a carta traseira, a parte de trás da carta, e está revelada é falso, tá? Básico, né? Certo? Tá bom? Então, pronto. Então, né, eu peguei o sprite, certo? E aqui no caso, ó, 2 de cubos, acho que é o pause, né? Acho que é o pause, né? Então,
Sprite, get component, Sprite original card. Aqui, ó, né? Essa interface, né? Original card, que é o 2 de pau, certo? Ah, exatamente, 2 de pau. Então, back carta, né? No caso aí deve ser o vermelho, exatamente, que é o play card back red, né? Aí foi uma coisa que eu peguei, né, pessoal? Que não é que ela é menor, não, mas isso aqui você tem que ajustar na hora lá, porque foi coisa que eu achei na internet, em algum lugar, cartas vermelhas e cartas pretas, tá? Na lista que eu vou deixar no final de vocês, então vocês vão fazer, não para esse jogo, mas como lista, vocês vão fazer um box de cartas, tá? Então, só que, logicamente, eu peço que não seja um box de cartas numérico, né? Um box de cartas de vocês. Então, vocês vão fazer um design de carta, tá? Pode ser também... Se não me engano, como a set do Unity, tem um deck de carta padrão, um conjunto, né? Acho que é azul e vermelho, ou preto e vermelho, não sei, né? Estilizado. Só não tem a parte da frente, né? A carta original, tá? Exatamente porque a ideia é que você faça, quando faz o Unity, faça o seu jogo de carta, né? Mas pode usar qualquer um, né? Pode usar qualquer um. Sugestão é que vocês usem o GIMP, né? Tá? Ah, professor, eu tenho o Adobe. Beleza, melhor. Vocês têm o Photoshop, existir. Parabéns. A gente não tem. Na Federal, se não me engano, esses dois não estão abertos, né? Tá? Então, eu acabo usando o GIMP, né? Eu também, em algum ano, eu sabia usar melhor, né? Mas agora, faz tempo, uns 3 anos que eu não uso, né? Você sabe que quando a gente não usa muito tempo, a gente esquece, né? Então, também, eu acho que é uma coisa simples de vocês pegar os tutoriaizinhos, né? Mas onde que é bom usar, né? Procura sugestões do Spark, que tem vários... se não me engano, estão abertos, tem alguns fechados, tem alguns abertos, padrões de cartas lá, tá para vocês fazerem, e no Pinterest. Né, para quem mexe com essa área de games, né, estar no Pinterest é muito bom, tá, pessoal? Então só que logicamente você seleciona algumas coisas lá, né, e uma delas games, né, games 2D, no caso nosso aqui. Eu estou mais no 3D, mas rapidamente você procura lá e eles começam a te mandar coisas no 2D também, né? Eu aqui não tenho muitas aí, mas tem, lógico, os designers de 2D publicam muito no Pinterest, né? E aí você bota cards, né? E aparecem várias sugestões de cartas para vocês se inspirarem e pegarem um padrãozinho e fazerem de vocês, tá? Ok? Eu sugiro, então, usar o GIMP, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos embaralhar as cartas, tá? Então, como é que a gente embaralha as cartas? A gente está usando sugestão no laboratório, o Fisher Yates, tá? Para embaralhar um array de n elementos, de 0 a n-1, né? N, né? Tá? For i from 0 to n-2, do, né? Coloca um aleatório no J, coloca de i menor do que J é menor do que n, né? Vai incrementando i, certo? E troca o AI com o AJ. Vamos ver como é que isso roda, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 8 cartas, né? Então, de 0 a 7, tá? Então, inicialmente, ele está aqui, né? Tá ordenado, né? Então, a faixa é de 0 a 7. Então, começa com I a 0, né? For, né? Sorteou 6, né? Faz um random aqui, sorteou 6. Então, apareceu aqui o 6. O que você vai fazer? Vai trocar o A e o I com a J. Então, vai trocar esse primeiro, né? O índice 0 aqui, A0, com o A6, tá? Então, trocou, inverteu. Swap, né? 0 veio para cá, 6 veio para cá. O I subiu 1, né? A faixa ficou de 1 a 7, sorteou, o próximo é 2. Então, vai trocar 1 com 2, exatamente. Troca 1 com 2, né? Então, trocou, né? Flipou, virou, swap, perdão, virou para cá. Índice 2, foi para frente. O range ficou de 2 a 7. Sorteou de novo 6, né? Então, vai trocar o 2, né? O 2, que é esse aqui, o A2 com o A6, né? Então, o 0 estava lá, veio para cá e o 1 foi para lá. Deu um swap, né? E assim, 3, né? Vai ir, sorteou 7, troca o 3 com o 7. 4, sorteou 5, vai trocar o 4 com o 5. 5, né? Sorteou 5. Então,
troca ele com ele mesmo, não dá para fazer, não dá para mudar, então você faz, ele fica lá mesmo. Vai para o 6, sorteou o 7, troca o 6 com o 7. Esse final aqui é o scramble, né? É o embaralhado, né? Tá? Aqui está o código que a gente usou, né? Certo? Faz exatamente isso daí. É o código que a gente acabou de explicar. Tá bom? Esse é o algoritmo de Fisher-Yates, um embaralhador de cartas, né? No caso aí, N elementos, certo? Tags. Então, o que a gente vai usar nas tags? A gente vai usar... bom, para que a gente usa tags? Né? É uma etiqueta. Então, toda vez que você quer dar um nome para o GameObject, como é que dá esse nome? Tags. Logicamente, você pode dar o nome na hierarquia, né? E aí aparece o nome dele no espectro, que você encontra pelo find, por exemplo, né? Porém, né? Porém não, é o que a gente faz, né? Porém, né? Quando você coloca uma tag, você etiqueta ele diferente, né? Aí sim dá para ser uma coisa mais, não é que dinâmica, dá para ser uma coisa mais sistemática, tá? Okay? Então, a ideia da tag é uma coisa mais sistemática. Então, vamos lá. Usados para identificar o GameObject, né? Devem ser declaradas na aba Tags, aqui em cima, né? Tags é lá em cima, né? Então, aparece lá em geral, está aqui, né? Triangulinho para lá, né? Aí você clica nele, aparece aqui a tag que você quer dar, né? O novo tag. Aí você, né? Você vai identificando as cartas aí. Então, vamos lá. Ou os objetos os nomes que você quer dar, né? Então, vamos lá. Adiciona uma carta, né? É o rank e o valor. É a posição dela a posição de descarte e a carta em si, certo? Rank é a posição e o valor dela. Então, ela está no centro da tela, né? É mais a fileira de descarte, né? Certo? O vector aqui, a nova posição, papapá. Então, aqui, né? É onde ela, na fileira, né? Então, vai posicionando na fileira certa, certo? Então, instantiate é a carta, nova posição. Qual que é a ideia de você... Claro, qual que não? Por que tem que na hora do instantiate precisa colocar o critério idêntico, né? Para normalizar, né? O critério idêntico é porque na hora que você... lembrar que Unity é 3D, né? Então, você pega do prefab e vai colocar lá, no fundo vai ter uma rotação, tá? Sempre vai ter uma rotação. Então, com a terna idêntica, ele vai ver uma rotação, digamos assim, movimenta e coloca na posição certa de novo. Definição, um parâmetro que você tem que colocar lá para que ele caia na posição certa. Senão ele poderia entrar torto lá, né? Tá? É isso mesmo. Torto, e não só torto assim, pode entrar assim, tá? Porque ele é 3D, né? Certo? Então, e aí o ctag é o nome da etiqueta, né? Então, eu vou colocando ele na posição mais um, né? Tá? Então, if valor igual a 0, o nome da carta é as, né? Silva, de 0 a 10, né? Tá? Exatamente. Aí depois, a carta pode ter valores, que é o valete, a dama e o reis, né? Certo? Então, se ele é 10, ele é um valete, o coringa, né? Se ele é 11, ele é uma rainha. Se ele é 12, ele é um rei, certo? Porque senão ele era só número, né? Tá? O nome dele é o número dele, né? É o número da carta é o valor, certo? Então, essa ideia que o nome da carta é o próprio valor dela, né? Tá. E, logicamente, tem que colocar o naipe dela, né? No caso aqui é de paus, né? Certo? Tem o copas, o ouros, espadas, né? Certo? São os 4. Não, perdão. Eu acho que eu isso sim, ó, eu fiz ano passado e não gostei. Tá? O original era só preto e vermelho, ou preto e preto, por exemplo, né? Se a pessoa fez descartava, né? Uma fileira ouros, a próxima, se fosse tudo vermelho, seria copas, né? Aí, se eu não me engano, eu pedi colocar 4. Mas, pessoal, nossa, me deu uma dor de cabeça corrigir esse negócio. Por quê? Porque ficou tão pequenas as cartas. Quando você descarta 4 fileiras, né?
copas, espadas, ouros e paus, as cartas ficam muito pequenininhas, né? Então, eu já não enxergo direito. Então, o japonês, a vista é pequena, né? Me deu uma dor de cabeça. Então, pode ser que eu mude, né? O game final. Jogo 2, para só vermelhos, só pretos. Eu não lembro, mas se for usar o naipe completo, né? Tá? Então, o conjunto completo são 4 naipes, né? Então, tem que ter 4 descartes, né? Se for como é que foi no passado, eu vou dar uma olhadinha, né? Tudo isso depende só se eu vou conseguir gravar ou não, porque dá um trabalho gravar a aula, né? Se eu conseguir gravar, eu diminuo, senão vai ficar do jeito que estava, né? Que era 4. Né? É chato de fazer e chato de corrigir, tá? Vamos lá. Não, chato de fazer. Quando você programa é legal, porque a gente vai testando as coisas, né? E no fundo, todo esse teste é muito legal para... É melhor usar a tela inteira e ficar dimensionando, e depois você vai fazendo melhorias do que fazer ao contrário, sabe? Ou seja, usar pouquinho, depois tem que crescer, é pior. Pior. É melhor você usar tudo e depois ter que diminuir, ou saber diminuir, porque aí você sabe o que fica bem e o que fica mal. Quando você usa pouquinho, você não sabe direito o que fica bem e fica mal, né? Tá? Então, didaticamente, esse jeito de fazer, ou do jeito que está no exercício original, está melhor, mas para corrigir é um trabalhaço. Né? Tá bom. Desculpa a sinceridade, mas é verdade. Então, aí você... o S1, né? A tipo sprite, né? É um tipo sprite. Então, você carrega, né? De resources. Isso aqui é a carga de... assim como a gente podia carregar Diana, como a gente carregou no jogo da forca, palavras, né? Aqui a gente carrega as cartas, né? Tá? Carrega as partes das cartas. Game Job Find, Tile, a carta original. Então, aqui é o jeito de você descartar as cartas, né? Tá bom? Então, aqui a gente está, no fundo, adicionando uma carta, né? Na posição certa, né? Tá? Só que aqui ela não está embaralhada, né? Não, eu não lembro. O valor, né? Ah, não. Acerta aquele valor. O embaralhador está anteriormente. Né? A gente embaralhou antes e a gente passa o valor já embaralhado, né? Lógico. Se você chamar ela sequencialmente, você não vai embaralhar. Se você chamar ela a partir daquele array embaralhado, ele vai descartar embaralhado. Né? Vai descartando carta a carta, a posição certa, mas já embaralhado. Né? Tá bom? Substring. Então, recupera uma cadeia de caracteres. Sim, é que a gente usa esse método, né? Esse método esse aqui é do System, se não me engano, é do System, tá? do C Sharp, né? É uma sobrecarga, né? O que é uma sobrecarga? Sobrecarga, ele define de novo os parâmetros que você usa. Então, é um jeito de a função ir crescendo, né? Do método ir crescendo. Então, por exemplo, ó, substring, se você coloca só um inteiro, né? Como parâmetro, recupera uma cadeia de caracteres dessa instância. A subcadeia de caracteres começa na posição de caracteres de escada e continua até o final. Então, beleza, só uma posição. Recupera uma subcadeia de caracteres dessa instância. Aqui, se eu não me engano, esse primeiro aqui, ele vai até o final. Esse 2 aqui, ele vai até o lugar onde você especificou. Então, você tem uma cadeia de caracteres grandona aqui, se você colocar uma vez só o valor lá, ele pega só aqueles caracteres dentro do final, até o final daquela string, né? Se você colocar um outro valor, ele procura em uma posição. Exatamente. Então por exemplo, você pode não. Então não é o cara, não é a string que vai ser delimitada, é o caractere. Então, por exemplo, Mário Minami, né? Se você quer só Mário, você faz substring, né? O Mário 5. Então você coloca só 5, então ele só pega só o Mário, né? Tá? Na string que você está procurando, procura um pedaço dela só. É essa segunda sobrecarga aqui, tá? Então, sobrecargas, para que serve? Para você ir complicando a função. Aí você faz uma função maior,
na verdade é uma outra função, faz a sobrecarga, né? Para que ela faça mais coisas quando é colocado um parâmetro a mais, né? Sobrecarga para isso. Então vamos lá. A gente usa carta selecionada, a gente chama, né? A gente fez essa função de carta selecionada e a gente passa a parâmetro carta. Substring está aqui, né? Se a primeira carta selecionada, string, né? É a carta, o nome dela, né? Que está aqui, certo? Perdão. O game object é carta. E o nome é uma propriedade dentro da carta, né? Tá? Então, eu não me lembro 0,1, mas acho que é o nome inteiro, se não me engano, tá? Estou usando essa segunda sobrecarga. Professor, aí vai pegar só o primeiro caractere ali no 01. O primeiro. Tá bom. O primeiro é. Opa, perfeito. Perfeito. É por causa disso daqui, ó. Tá vendo o nome da carta aqui, ó? Isso aqui, ó, né? Então, o número o resto é só o naipe, né? Tá bom? Então, o primeiro aqui é o tipo da carta, né? Entendeu? Então, essa é a ideia desse primeiro substring aqui, né? Então, você definir, restringir só o número, né? De procura. É isso mesmo. E a linha da carta, essa questão de descarte, né? Se foi descartado na primeira linha ou na segunda. Que é um jogo da memória, né? Então, a primeira aparece e aí você descarta a primeira ou a segunda, né? Tá? A primeira vez que você colocar e a segunda que você descartar depois, tá? Basicamente é isso. Então, é o mesmo código, só que ou é na primeira linha ou é na segunda linha, né? Então, se a primeira linha está aqui, se é a segunda linha, a primeira linha tem que estar descartada, né? Tá bom? Só que, lógico, se você vai ao jogo da memória, ele vai ter que verificar a carta que foi selecionada. Tá? Se é igual ou não, tá? Esse é outra funçãozinha, que método separado. Né? Tá bom? Então, o melhor esquema é fazer o laboratório e aí vai surgir a dúvida, etc. Você tem que dar uma pensadinha, né? Tá, o que está acontecendo. Né? Aqui a ideia é sempre ir crescendo na complexidade do código, né? E por causa que os programas vão ficando mais complicados, o jogo vai ficando mais complicado, né? E também apresentando funções, métodos usáveis do C Sharp, né? Ou do Unity, né? Tá bom? Vamos ver aqui, então, áudio básico. Então, o que a gente quer? Acho que a gente já usou um sonzinho, né? De bip, né? Se não me engano. Ou alguma coisa parecida no primeiro jogo, né? Da forca. Então, só que eu acabei não dando essa aula anteriormente, né? Que é explicando um pouco isso. Então, vamos explicar um pouco do áudio, né? Aqui está um mixer, certo? Uma mesa que tem os controles de mixagem, né? Tá? Então, o Unity também tem um mixer, né? Então, vamos lá. O que é o áudio no game? Um jogo ficaria incompleto sem algum tipo de áudio. Né? Então, o primeiro jogo mais básico de todos já pedia, né? Uma música de introdução, um sonzinho lá, uma música de término, né? Então, sem áudio, o jogo fica morto, na verdade, né? Tá? Não que o jogo é morto, mas é que no computador, na relação, quando tem as pessoas, tem brincadeira, né? Mesmo no jogo de forca tem uma emoção, né? No jogo, no computador não tem. Então, o jeito do jogo ficar mais reativo é o áudio, né? Tá? Além da imagem, lógico. O sistema de áudio é muito flexível. Do Unity, ele é flexível. O sistema de áudio você pode ficar mais flexível, tá? Mas o Unity já é flexível e tem o seu poder. Como eu peguei do manual do Unity, logicamente ele fala que é poderoso. Ele não é ruim, não. Ele não é fraco. Ele não é fraco. Ele não é forte, mas ele não é fraco. Tá? Por causa que tem um mix. Né? Ele pode importar a maioria dos formatos de arquivo de áudio padrão, né? Possui recursos sofisticados para reproduzir sons no espaço 3D. Então, ele consegue fazer efeitos 3D. Né? Então, por exemplo, ecofiltragem. A gente pode gravar áudio. Então, você pode gravar o áudio. Pega essa. Tá? Então, se você tiver um microfone, né? O que você falar, você pode gravar, inclusive. Tá? Você pode fazer uma máquina de reação. Então, você faz lá, grava, salva, lógico. Aí o jogo pode abrir com a sua fala, se quiser. Tá? Tá bom? Pode fazer mesmo. Só que nesse curso não faremos, né? Então, vamos lá. A teoria básica do negócio aqui é que você tem, né? Você tem a fonte, né? Por exemplo, a fonte 1, à esquerda. Fonte 2 à direita, um tiro de bala. E tem um ouvinte aqui, certo? Você pode ter vários ouvintes, né? A princípio, um listener sempre é colocado numa câmera.
acho que está escrito aqui, nesse slide ainda não, vamos lá. Na vida real, os sons são emitidos por objetos ouvidos pelos ouvintes. A percepção do som depende, né, do ouvinte dizer de onde ele está vindo, né, porque a gente tem as duas orelhas, certo? O som de distância e também a intensidade, né, a amplitude do som, que é a potência dele. Então dá para ter uma ideia da distância e da força dele, certo? E uma fonte de seu movimento, por exemplo, uma ambulância, que é um carro de polícia, certo? Então tem o Doppler, né, do som, que vai mudando. Como o som é uma onda mecânica, né, e tem um tempo de bom, mas lento, vamos dizer, de propagação, conforme a fonte ou o ouvinte vai se deslocando, existe uma modulação no som, tá? Mudança do som, uma modulação, que é efeito Doppler, por exemplo. E a gente pode adicionar Doppler no Unity. Além disso, os arredores afetarão a maneira como o som é refletido. Por exemplo, o som numa caverna, você pode fazer uma reverberação, tá bom? Bom, se você fala numa caverna, o som vai e volta, né? É diferente de você falar no campo, né? No campo de futebol, por exemplo, né? Ou num campo mesmo. Vamos lá. Então, alguns recursos que o Unity dá, né? Simular efeitos, o som se dirige na audio source, tá? Então, audio source você tem que pôr. Se você não colocar audio source, não vai ter som. Então, toda vez que você quer ter som, tem que pôr uma fonte de som no seu objeto, no seu game object, né? Pode ser um game object empty, ou seja, você não vê, ou pode ser um game object, não, player, etc. Né? Um NPC, né? Os sons emitidos são captados por um audio listener. Isso sim, audio listener sempre que você coloca uma câmera, tem um audio listener, como tem todas as câmeras filmadoras, tem um microfone, né? Certo? Tá? Aqui também tem um microfone, que é um audio listener. A simulação de distância e posição de uma fonte pode ser feita. Então, você pode simular os efeitos. Originalmente não tem, mas você pode simular. Então, velocidade você pode adicionar Doppler, tem Doppler, tá? Você pode adicionar efeitos audio filtros, né? Você pode mexer nos graves, mexer nos agudos, tá? Então, passa baixa, passa alta, né? Passa faixa, você pode, eu quero mexer só na voz, então passa faixa, tá? Você pode mexer nos filtros. Você pode fazer um filtro eco, que é uma coisa atrasada, né? Então, atraso, eco. Você pode fazer reverberação. Reverberação é múltiplos ecos. Um eco só, ou um atraso grande, é um eco. Vários equinhos é reverberação, tá? Por exemplo, túnel, caverna, né? E isso aqui são efeitos, né? Filtros, eco é um deles, e reverberações é múltiplos filtros, eu diria, né? Múltiplos atrasos, é um efeito. E o audio mixer é aquele controle que eu coloquei no slide anterior, né, inicial. Você pode juntar vários desses audio mixers, tá? Audio sources, né? Você pode combiná-los. Será que eu coloquei uma... Por que eu não coloquei um slide de audio mixer? Porque eu pedi uma questão disso, né? E também porque é um curso mais avançado. No curso de jogos, a gente fala do mixer, né? Porque dá trabalho, você precisa ter um laboratório só sobre mixer. Né? Então, aqui eu coloquei, deixa eu... Então, esse aqui é um slide com hiperlink, né? Então, por exemplo, aqui tem o audio clip, certo? Aqui é um outsource, perdão. Então, cortou aqui a componente outsource, né? Mas tem todas essas propriedades, né? Então, o audio clip está aqui, né? Clip é o nome do arquivo de áudio que você está gravando, que você vai estar puxando, importando, né? E esse aqui tem lá o formato WAV, AIF, certo? OGG, os formatos que o Unity suporta, né? Então, aqui na saída, ou é um source simples, um alto-falante simples, ou é um mixer. O mixer é um outro componente do Unity, que você pode juntar vários audio sources, tá? Então, aqui no nosso curso, a gente vai usar só o simples. Então, você podia colocar aqui, né? No output, você colocar um mixer aqui. Tá vendo? Audio Mixer Group, tá? Vamos só ver o Audio Mixer aqui. Eu não preparei o slide, mas tem um... Aqui, né? Então, esse grupo Audio Mixer, cada vez que você coloca esse componente,
aparece um master e um outro aqui. Aí você pode ir colocando vários deles. Tá? Então aqui foi colocado 3, foi colocado música, reverberação, efeito. Mas tudo isso aqui você pode ir aumentando, né? Então, você sempre coloca um master simples, e você vai agregando os outros, tá? O que chama mix, você vai misturando outras fontes, né? Audio sources, tá? Então, eu cliquei lá do meu slide, né? Vamos lá. Então, e é um pouco complicadinho. Vamos lá. Então, audio source pode tocar qualquer tipo de audio clip, qualquer arquivo, né? E pode ser configurado para tocar 2D ou 3D. Então, 2D é uma fonte simples, né? 3D já é estéreo, tá? Então, de canal direito e esquerdo. Então, quando for 3D, a princípio, ele já vai colocar 2 na cena, porque é direito e esquerdo, né? Canal estéreo. E mix. Mix é uma composição, por exemplo, ambisonic, né? Você põe 3 canais, 5 canais, né? Professor, dá para fazer surround? Surround não dá. Dá para fazer ambisonic, tá? Então, o que é essas coisas aí? Porque são patentes, tá? Então, patentes de áudio tem que pagar, lógico. Então, o Unity é gratuito, né? Então, o Unity não ia fornecer uma coisa que tem que pagar se é gratuito. Então, ele tem lá mais ou menos, né? Alguma coisa que ele faz aí, né? Mas é ambicioso, que não é ruim, não. Mas não é surround, tá? Vamos lá. O áudio pode ser distribuído entre alto-falantes até 7.1 e moldado entre 2D e 3D e 2D. Então, você pode fazer isso daqui, mas você tem que fazer na marra, né? Ele não vai criar um ambiente direto para você. Você tem que ir botando áudio sources, né? E criar o ambiente, né? Certo? Então, ele pode até colocar 8 canais, certo? Então, como é que está falando até 7.1, é porque ele pode colocar até 8 canais, tá? Professor, esse é o surround? Não, como eu falei, você vai montando, né? Mas, lógico, né, pessoal? Quem quer fazer um game com home theater, né? Então, pode fazer. Não tem problema nenhum. Só fazer a parte espacial, cuidado com reverberação, né? Então, não adianta colocar muitas fontes se a reverberação não é cuidada, né? Ok? Pode ser controlado sob distâncias com curvas de decaimento. São essa aqui, tá? Na verdade, esse aqui não é bem curva de decaimento, mas esse aqui é o roll-off, né? Tá? Então, roll-off seria um tipo de decaimento, né? Por isso que tem uma questãozinha aí que eu não vou explicar direito, não vou explicar tudo, porque vocês têm uma questão lá, tem que procurar no manual do Unity e responder a questão. Mas é um tipo de decaimento, é o roll-off, né? Se o listener está em uma ou múltiplas zonas de reverberação, é aplicada a reverberação da source. Filtros individuais podem ser aplicados para cada áudio source para uma experiência de áudio mais rica. Aqui já isso aqui é do manual, né? Então é o seguinte, né? Porque, como eu falei, né, a reverberação é uma múltiplos equinhos, são um eco, né? Tá? O som em volta, né? Quando tem múltiplos ecos, ou combinação de múltiplos, de ecos múltiplos, né? Mais do que 4 em geral, é zona de reverberação. Na verdade, a definição, se não me engano, é 13, mais do que 13, né? Ecos, é zona de reverberação. Logicamente, a gente não vai montar tudo isso por múltipla reverberação, porque senão a máquina não rodaria, né? De tão lenta que ficaria. Então, ele faz uma simulação, né? Por isso que chama de zona de reverberação. Ele faz uma coisa chamada resposta impulsiva, né? Então, você pode fazer várias, uma ou múltiplas, né? E você pode, para cada zona de reverberação, aplicar um tipo de filtro diferente, que no fundo é mudar a sua zona de criar a sua zona de reverberação, tá? É um curso de áudio separado, né? Tá bom? Mas dá para fazer. O Unity, no fundo, eu quero dizer para vocês, né? Como ele é uma máquina que foi incorporando outras contribuições, né? Por exemplo, a parte de áudio está muito... É o pessoal de companhias de áudio profissionais que fizeram por Unity, né? Não é coisa de amador, não, tá? É coisa de profissional, né? Por isso, para lidar com isso, ou faz o simples, ou mistura um pouquinho, ou tem que estudar no nível profissional, porque você está lidando com uma ferramenta profissional, de nível profissional, tá? Porque foi feita para profissionais, né? Vamos lá.
que tipo de coisas que a gente deve fazer, né? Então, sugestão, né? Tudo isso aqui não é que vocês vão fazer agora, mas eu estou explicando porque pode ser que vocês queiram fazer no jogo de vocês, né? Então, vocês podem bolar sons, chama de diegéticos ou não diegéticos, né? Então, isso aqui vem da dramaturgia, né? Época de Platão, aliás, né? Então, o que é? Diegético é um som de uma cena. Por exemplo, quando eu estou representando e estou falando o ser ou não ser, né? Shakespeare, né? Então, quando o personagem está falando para o pai dele, por exemplo, né? Ou para o fantasma do pai, né? É um som diegético, porque é um som da cena, a voz da cena. Então, ó, o diálogo do personagem é um som diegético. Tema de abertura. Na cena do Shakespeare não tem tema de abertura. A gente, quando está vendo o filme, a peça, tem lá, né, a representação o impacto, né? Certo? A gente põe lá né? Sim, né? Essas coisas são não diegéticas, entendeu? Então, diegético é aquilo que faz parte da narração, narrativa. E não diegético é uma acrescentada a mais para dar um efeito, né? Uma suspensa. Então, vamos lá. Definição. Termo diegético. Em games tem uma outra definição, mas eu não quero complicar, porque isso aqui é um curso introdutório. Mas em games tem um plus a mais, mas isso aqui vale para tudo, né? Diegético. O termo diegético refere ao áudio, que é audível na cena, na tela, como parte. Faz parte de, né? Um tiro. Tiro faz parte, porque a arma faz, né? O não faz, porque o é uma ênfase, né? Por outro lado, não diegético se refere a sons que são adicionados, né? São plus, né? Alguns tipos de efeitos sonoros. Explosão, tiro, motor de carro, colisão, né? Balinha, né? Toque, 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 você vai para da cena. O que não é diegético? Fora da tela, né? Zoom, né? Zoom não tem na cena, então, quando o tabuleiro abre, por exemplo, né? Moeda entrando numa bolsa para você ganhou, né? O índice você pegou lá, o Super Mario, tá, aquilo lá não era cena, né? É um efeito de ganho, ou de perda, né? Então, para determinar mudança de atividade no jogo, né? Então, fase, né? Isso aqui é não diegético. Música, né? Quando lá dentro da cena tem uma bandinha, né? Um mago, né? Tá lá, tá tocando uma gaitinha lá, né? Então, a gaitinha, o batuquinho do mago é diegético, né? Certo? Instrumento musical, rádio do carro, o cara vai lá e liga o rádio, né? O Charter, né? O guincho do Charter 4. Né? Então, é diegético, né? Música de fundo assustadora, o boss tá chegando, música tema, final do game, é tudo não diegético, né? Vocal, como eu falei, diálogo do personagem, a multidão falando, diegético, né? E narração, né? Quando você está contando a história, dica do personagem, etc. Não não diegético, certo? Tá bom? Então, todas as coisas é para você fazer um minuto de boa, tá? Ou você pode puxar e incorporar no seu game, né? Então, aqui, o último slide, né? Como eu falei, a luz menor, né? Então, a gente tem várias, não, praticamente tem dois, três, ó, de áudio, 2 de áudio, né, 5 e 6. Aqui eu adicionei hoje essa questão 7, tá? Que é para quê? Porque no laboratório 2, no jogo 2, uma das customizações é mostrar um game. Então, agora vocês vão fazer, estou pedindo que vocês façam as cartas. Então, aqui pode bolar no grupo. O laboratório agora é maior, né? O grupo de laboratório agora é de 4, se eu não me engano. Então, já fica uma duplinha aí, um fazendo as cartas, tá? E outro bolando o game da carta. Então, a parte do laboratório, você tem que pegar um jogo, uma ideia de jogo, usando uma carta de vocês. Né? Não precisa complicar muito, não, mas precisa ser original. A questão, a parte de customização do laboratório 2, né? É você entregar um jogo de cartas, as cartas e a ideia do jogo, tá? Original, de vocês. Né?
Então, aqui nessa questão 7 é para vocês fazerem as cartas. A ideia do jogo eu vou deixar para outra lista, né? Então, sobre o código aqui que a gente usou no laboratório, né? Uma questão que apareceu aí, né? Alguém perguntou, e é isso, né? Tá bom? Simples. Tudo bem? Alguma Professor, dúvida? Sim. sobre o jogo de cartas, ele obrigatoriamente tem que ser esse baralho do asa Não. Obrigatoriamente tem que ser outro. Tem que ser um game, umas cartas que vocês vão fazer diferentes, tá? Então, não é para fazer carta. Tem que ser uma carta, um card de vocês. Um card de vocês. É que eu tinha imaginado fazer alguma coisa parecida com o tarô, por exemplo, só que colocar umas identidades assim, né, para as cartas e elas terem algum efeito sobre um inimigo, alguma coisa assim, por exemplo. Perfeito. Não, show de bola. Só não complica muito, porque senão o designer vai ter que sofrer para fazer essas cartas aí, tá? Tem que fazer um monte de carta. 20 ou mais, tá? No mínimo 20. Tá bom? Cuidado. Então, não complica demais, porque a ideia não é, né? Você não vai ter que vender isso, mas é mais porque tá valendo ponto, né? Tá bom? Tá bom. Beleza. Tudo bem, pessoal? Então, Professor, oi. lá no Lab 1, quando você falou para fazer a tela de créditos lá e falar dos assets lá, o que é para falar exatamente? É para colocar, por exemplo, todos os scripts, tudo que tem lá dentro? Não. Ou é É só que o... a 7. Não, a 7 é a biblioteca que não é biblioteca. Então, por exemplo, eu usei uma musiquinha de tal lugar, eu usei uma figura de tal lugar. Isso é uma 7. Você tem Ah, tá. que. Então, se a gente pegar, tipo, música ou figura de fora, aí sim precisa colocar, né? Com certeza, né? Entendi. Com certeza. E, Então, e para fazer essa tela de créditos, tipo, quem está perguntando, perdão? é o Vitor Hugo. Ô, Vitor, então é o seguinte, como eu falei, esse aqui é um curso, né? Então, não faz sentido as pessoas fazerem coisas e não dizerem de onde veio, sabe? Então, isso é errado, Sim, né? sim. Sempre tem que dar o crédito para quem fez. Então, Não, isso é sim, foi só uma que eu achei que documentação precisava gráfica. colocar tudo que tinha lá dentro dos assets da Unity, por isso que eu tô Não, perguntando. não. Do Unity é do Unity, mas referencia que você pegou. Mas Ah, tá, agora, o que beleza. você pegou de outro lugar fora, você tem que referenciar, né? Tá? Essa tela de créditos, ela pode ser só uma tela assim? Eu pensei em fazer tipo o negócio descendo assim, como uma tela de créditos mesmo, mas não tenho ideia de como poderia fazer isso. Então, eu queria fazer esse laboratório, sabe? Então, porque a gente, por exemplo, aquele o Canvas, né? O Canvas, você pode colocar você põe um scriptzinho no Canvas, tá? E aí ele vai, por exemplo, vai rolando, como do Star Wars, né? Tá bom? Uhum. Então, eu tenho esse laboratório, mas é que não deu tempo de gravar para vocês. Então, mas se você procurar, né? Tá? Script do Canvas, né? Aparece. Então, tem vários lugares aí que mostra como você anima o Canvas, né? Tá bom? Mas não Ah, precisa fazer. beleza. Uma telinha tá bom, não tem problema, tá? Não Uhum. tem problema. Vou dar uma olhada lá, valeu, professor. Tá bom. Ok, Ô, pessoal. professor, Oi. eu fiquei um pouco em dúvida. O Lab 1 é em dupla, aí o Lab 2 é em 4 pessoas e o 3 em 6 pessoas, é isso? O jogo não. O jogo 1 é em dupla, que são 2 laboratórios. O jogo 2 mais 2 laboratórios são em 4 pessoas. E o jogo 3 até 6. Até 4 e até 6, tá? Então vai Ah, crescendo, entendi. né? Por quê? Então o jogo Porque de carta. o número de customizações vai aumentando, tá? Para não ficar pesado. Ah, entendi. Então o Entendeu? de Então, carta vai ser em 4 pessoas e o RPG em 6. exato. Porque tem muita Ah, tudo customização, bem. tá bom? Para não Tudo ficar bem. pesado, né? Entendi, obrigado. E para mim vale mais, né? Um vale. Bom, vai crescendo os pontos, hein? Tá? Então, como é que é? Vale mais, peço mais, mas estou pagando mais, tá? Beleza? Tudo bem, obrigado. Tá bom, nada. Tudo bem, pessoal? Então, boa noite, hein?